Beleza, um cara de circo, era um ilusionista. E uma das apresentações dos irmãos Lumière, do cinematógrafo, ele foi convidado para assistir. E ele ficou maravilhado com aquela invenção. Aquele dispositivo capaz de gravar e reproduzir imagens do movimento. E ele chegou para os irmãos Lumière e perguntou se ele vendia uma dessas câmeras para ele. Os Lumière não quiseram vender, porque eles acreditavam que o cinematógrafo teria um fim mais científico, antropológico. Os irmãos Lumière nunca acreditaram no cinema como uma forma de entretenimento. E o Méliès já avisava esse dispositivo para usar como uma forma de espetáculos. Ele era um cara que fazia números de mágica, de malabarismo, essas coisas. E então os irmãos do Méliès disseram, não vamos vender. Aí na mesma noite outros empresários estavam interessados, mas também não quiseram vender. Ao mesmo tempo em que os irmãos Lumière inventaram o cinematógrafo, haviam outras pessoas criando outros dispositivos semelhantes. E, na verdade, existe um dispositivo um pouco mais antigo que o cinematógrafo, que é uma invenção americana. Então, na prática o cinema é uma invenção americana, não francesa. E na Europa tinha outras pessoas desenvolvendo dispositivos parecidos. Aí ele comprou um dispositivo que não era tão engenhoso quanto, mas fazia a mesma coisa. Era o animatógrafo, que era de um cara de Londres. E o cinematógrafo do Lumière, eles filmavam como ele produzia no mesmo dispositivo, o animatógrafo não. Então, o próprio Méliès alterou essa máquina para que ela fosse útil para o que ele estava imaginando. A maioria dos filmes do Méliès se perderam. Ele realizou mais de 700 filmes em cerca de 20 anos. Tinha ano que ele fazia de 60 a 80 filmes. Além de fazer os filmes, ele quase toda noite fazia apresentações no Museu Unido. A maioria desses filmes se perderam por diversos motivos, desgaste, por perda, de desastre, de incêndio, essas coisas. Então, mas até hoje, de vez em quando, eles acham filmes. Os primeiros filmes do Méliès eram filmes parecidos com os filmes dos Lumière. Filmes ligados ao cotidiano, mas ele já demonstrava de alguma forma que ele ia migrar para um cinema 100% fantasioso. Mais tarde reclamaram com o Méliès, mas porque os filmes do Méliès, os primeiros eram plágio dos filmes do Lumière, até filmes do Edson plagiavam. Ou seja, o Méliès em si, ele não era um roteirista. Ele não tinha muitas ideias para bolar plots, essas coisas. Então, todos os filmes dele são de histórias existentes, assim, da literatura, de contos populares. Nenhum dessas cópias, o som é original, claro, porque na época não tinha sistema de gravação e todas as músicas eram performadas ao vivo. Então, a maioria dessas músicas são composições mais
recentes da época da restauração. O primeiro filme que eu mostrei, A Viagem à Lua, que é o filme mais famoso dele, e é considerado o primeiro filme de ficção científica, ele que inicia esse gênero. Ele, claro que as composições originais se perderam, e há diversas versões desse filme, de diversos momentos de recuperação. Essa cópia foi exibida em Cannes, de uma recuperação que eles acharam, que eles haviam encontrado cópias colorizadas, que ele mesmo pintava a película, frame a frame. Então, é o primeiro colorista da história. Mas ele gravava essas cenas com o pessoal vestindo roupas cinzas de diversos tons. Ele não, tipo, Viagem à Lua tem cara de verde, de vermelho. Não significa que eles estavam vestidos de verde e vermelho, eles estavam em tons de cinza. Assim. Porque já que a película era preta e branca, então vamos gastar dinheiro com tecido colorido. E o filme, várias fotos desses filmes, da Viagem à Lua, viajaram no mundo, né? Mas nem todos receberam cópia colorida, porque só tinham algumas cópias. Logo elas eram mais caras. Então a maioria do mundo naquela época achou aquele filme em preto e branco. Então pode-se dizer que a versão original desse filme é a preto e branco e não a colorida. Eu não exibi os filmes em ordem cronológica. Por quê? Eu não quero fazer uma abordagem histórica, quero fazer uma abordagem estética para que se entenda as técnicas que ele usava. Então, os primeiros filmes lidam mais com a ideia de fantasia, conto de fadas, são os que usam mais técnicas. E os últimos são filmes de tudo mais realistas. Usam menos técnicas, os cenários são mais realistas. Mas ele sempre coloca algum elemento fantasioso onde ele pode. Assim. Nem que seja um anjo aparecendo. A primeira técnica de fotografia que ele usava, o meu primeiro truque, que não é um efeito especial, isso é um efeito mais de inversão, que era a fusão. Então, cada cena era num plano só e ele conectava as cenas com fusão, feito cruzado. Que seria um elemento usado que é usado no cinema até hoje, né? Mas não tanto quanto ele usava. Ele não gostava do corte seco. Ele preferia a fusão. E a fusão da ideia de uma passagem de tempo bem maior. E, tipo, o corte poderia dar esse efeito, mas como o Beleza era um cara de circo, um cara de teatro, tá? Tudo que tinha que ter um valor estético. Assim. Então a fusão é mais bonita do que um corte seco. Então, digamos que é um recurso mais estético do que narrativo. Ele filmava a maioria das cenas dos filmes dele em estúdio. Ele tinha um estúdio gigante, assim, parecia uma estufa que era toda de vidro, para aproveitar a luz do sol. Não tinha nada de refletor, fresnel, não tinha nada disso. Então, tinha um período que ele podia trabalhar, né? Então, antes do fim da tarde, tudo já teria que estar encerrado. E ele filmava externas no estúdio, né? Então ele pintava o background, fazia camadas de background para dar essa ilusão de que ele estava numa rua, num cais de praia, essas coisas. Naquele plano que a nave vai cair na Lua, cai no olho da Lua, a Lua vai se aproximando. Aquilo é similar a um zoom com o traveling para frente. E aquela imagem ela tem um teor dramático, um leve teor dramático, que é tipo do uso do zoom e do traveling. E ele faz isso em outros filmes. Assim. Então a Lua ficava com um background preto, eles filmavam com um background preto. E eu não acho que havia lente zoom nessa época. Então devia ser
Quando você se aproxima de um objeto em trailing no zoom, significa que você está colocando uma carga dramática. Você está dando foco em algo, então algo muito importante vai acontecer. Então, naquele plano do filme, qual era a coisa importante que vai acontecer? A nave chegou na Lua. A cópia colorida, quando eu ouvi falar dessa cópia colorida, eu achava que ela era colorida, que era um colorido recente, mas não é uma cópia original. E uma coisa interessante, não sei se vocês notaram, quando eles estão na Lua, eles veem a Terra é amarela. Até aquela época não sabiam ainda que a Terra era azul, né? Eu não sei especificamente o uso do amarelo ali, mas se isso é uma questão de direção de hábitos, tem algum significado mais. Os filmes deles são muito simbólicos, né? Ele lida muito com imagens de metáfora, muito mais do que imagens de uma representação mais realista. Eles estão na Lua, as estrelas são pessoas, são estrelas com cabeças e tal. Os corpos celestes são pessoas segurando os corpos celestes dentro deles. É tudo de um nível muito metafórico. O elemento básico dele de efeito especial mesmo é a truncagem. Que é quando ele está sem um objeto e pá, aparece um objeto. Você grava a pessoa sem um objeto, aí chega alguém e coloca o objeto na sua mão, e na edição você corta essa parte que a pessoa apareceu. Chama de truncagem. Em inglês é stop trick. A truncagem, ela se vale da sua desatenção. Como é isso? Você não consegue ficar atento a todos os elementos do plano. Você foca naquele que a imagem diz, olha, esse aqui é o assunto principal, a pessoa, o objeto. E ele se vale do fato de que você pisca quando você está assistindo. Então, você não tem toda a informação visual. A cada tantos segundos você vai piscar e vai perder informação. Então, nesse nível de desatenção, a truncagem opera para te iludir. O ilusionismo trabalha com isso, né? Do aparecer, do desaparecer. E tem coisas que não dá para fazer num palco. Então, o Méliès viu o cinema como esse dispositivo para aumentar essa magia. Na viagem à Lua, né, quando eles estão na Lua e eles encontram aqueles seres lá que atacam eles batem o guarda-chuva na cabeça deles e eles explode. Ali tem uma truncagem, só que no início do plano em que ele desaparece, eles explodem uma bombinha. Ou seja, a truncagem fica mais fiel pelo fato da explosão, que a explosão vai te chamar a atenção imediata e seu cérebro não vai parar para analisar aquilo da truncagem. Então ela é mais eficiente, porque tem um elemento a mais da explosão. Efeitos especiais é muito isso, assim, de você querer mostrar uma coisa, mas você tem que esconder outras. Aí você ilude com uma fumacinha, uma coisa colorida, as 400 faces do diabo, que o diabo não aparece. Que o pessoal lá está numa carruagem, eles entram dentro de um vulcão e vão caminhando lá não sei onde. Aí tem um momento em que o personagem está caindo, né? Aí o céu está passando. Na verdade, o personagem está quase parado e tem um bolo em cima e embaixo, que ele vai puxando, aí o céu vai passando. Assim, então, tem vários metros de céu para simular o movimento da câmera. Eu acho aqueles planos muito cinematográficos, porque dá a ilusão de um trailer, assim, tá o personagem caído e tá acompanhando. O terceiro filme, as ilusões fantasiosas, que tem um esqueleto animado, a minha ilusão é aquele de cabos, né, usado até hoje, são cabos finíssimos, de preferência da cor do background. Então ali naquelas cenas ele manipulava um esqueleto de cabos. E ele faz um uso bem forte da truncagem. O sexto filme
eu acho que é aquele que tem uma lua gigante, com uma boca manipulada. Ali eles usam uma coisa primitiva, que seria uma técnica primitiva da animatrônica. Você tem um objeto, você opera partes dele para no rosto, e manipular a boca e os olhos, para cada um você teria um cabo. Né? Então essa é a técnica mais primitiva de animatrônicos. Uma técnica moderna de animatrônicos é o que a gente via em Família Dinossauro. A cabeça, olhos, boca, nariz, tudo era articulado, só que ele era eletrônico. Ou então pode chamar animatrônicos. Essa época do Méliès era manual. Então, os filmes do Méliès não tem um trabalho dramático da luz, porque ele tinha só aquela ideia básica da luz uniforme. Então, você não tem um trabalho que você veria como nos filmes do Expresso de Malandro, tem um trabalho da luz dramática, da luz marcada. Então, os últimos filmes dele podem até ter tido um tom mais assim dramático pela luz, mas esses mais conhecidos não, era luz homogênea. Tanto que ele tirou a filmar externas, que é a mesma condição do estudo dele, uma luz totalmente uniforme. Sabe como você filma um filme plano, mas você inverte ele na pós, para chamar de tomada reversa, reverse shot. Ele fez isso em um dos filmes dele. Por exemplo, você faz grava uma pessoa caindo, aí na edição você inverte ela, tomada reversa. Fez isso em um ou mais filmes dele. A ideia da superposição de trabalhos de juntar, multiplicar personagens e tal. Ele chegou até a fazer filme de robô terror, quando o filme é O Roubo da Tumba da Cleópatra, em 1899. Nessa época, nesse ano, ele fez 48 filmes. Fez um filme que dialoga no gênero de horror terror. Viagem à Lua é de 1902. A gente viu filmes que foram feitos antes, mas foram feitos depois. Então, mas eles sempre usavam ao máximo as técnicas de efeitos especiais. Existe uma distinção. Efeitos especiais são efeitos que você faz na hora. Explosão, manipular o esqueleto, chamar de efeitos especiais. E efeitos que você faz na edição, a truncagem, colorir, que não deixa de ser um efeito também. Esses efeitos na edição você chama de efeitos visuais. Ele fazia quase tudo em plano geral, porque era uma época que o cinema não tinha uma linguagem própria ainda do teatro, filmado, exterior, mas esse quadro fixo dialoga muito com o pictórico, com a noção da cultura. Então, se você analisar o que a gente aprende, que esses filmes eram em plano fixo, geral, é muito a ideia da pessoa que está no meio do teatro assistindo. Isso empobrece muito a abordagem do negócio. Eu prefiro ver que é o plano mais pictórico. Se analisar por esse viés, você entende que é bem mais rico aquela composição da cabeça. O estudo se resolve num plano só, mas que está tudo bem organizadozinho. Assim. O cinema contemporâneo traz de volta isso, né? Na sua maneira. Então, se você analisar por esse viés, que é um plano mais ligado a uma linguagem da pintura, você percebe que essa composição era bem rica. Num desses últimos filmes, você percebe algo parecido com o plano médio, o plano americano, que é quando os personagens saem de trás da câmera, ou vem correndo assim para frente da câmera, você tem planos mais fechados. Então, eram filmes mais realistas que eles. Mas ainda não existia muita linguagem do primeiro plano, do plano médio,
experimentação. Então, estava todo mundo no escuro, não havia referência, né? Então, cada um se tornava autor, realizador e inventor. E o cinematógrafo que ele conseguiu não fazer tudo que ele queria. Vou adaptar isso aqui, fazer o meu cinematógrafo. Assim como o Edison tinha problemas com o equipamento dele, eles foram aperfeiçoando. Então, o Méliès assim, é um componente vital da invenção dos cinemas. Ele deu tantas contribuições técnicas, estéticas e tecnológicas.